para orar para ele dar uma boa mensagem. Amém, irmãos. Vamos orar então para ele dar uma boa mensagem. Você pode estender suas mãos aqui em direção à vida do nosso pastor? Deus, nós estamos aqui nessa manhã de domingo com muita alegria no coração, porque é o Senhor mesmo quem tem nos dado essa alegria, ó Pai. A alegria de ter a certeza da salvação, a alegria, Senhor, de saber que estamos no lugar certo, ó Pai. E queremos ouvir a Tua mensagem. Sabemos que o Senhor já falou com o Teu Filho. Dê a Ele agora, Senhor, autoridade. Dê a Ele agora, Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele precisa, ó Pai, para transmitir 100% do que o Senhor colocou no coração dEle. E quanto a nós, Senhor, que os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração sejam terras férteis para a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom a gente estar aqui nessa manhã. Como é bom ver as crianças, né? Nesse mês com foco. Esse mês é o mês que a gente tem 3 focos, né? Ao mesmo tempo, né? As crianças, o Outubro Rosa e também o mês que a gente celebra aí a reforma. Então, mas é bom a gente ver as crianças. Essa galera da coreografia de manhã aqui tem que incorporar no Ministério de Coreografia, não é? A juventude já tem as crianças não são a igreja do futuro, elas já são a igreja do presente, de agora, não é? Vendo as crianças dirigindo o culto, aqui louvando ao Senhor através da dança, é uma alegria, não somente para os pais, mas para a igreja como um todo, né? Ver as crianças integradas para a glória do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com a pureza do seu coração, não é? E nossa igreja investe muito na infância, através do Ministério Infantil, através das organizações missionárias, como embaixadores e mensageiras, e é bom você orar por isso, orar pelas nossas crianças, orar pelos líderes que trabalham com as crianças, e orando, talvez Deus toque no seu coração para você unir-se ao Ministério Infantil e vir servir cuidando das nossas crianças, não é? Então é importante a gente assumir essa responsabilidade como igreja, de ter mais gente cuidando das crianças no Ministério Infantil, e também orando pelas crianças, ensinando as crianças com exemplo de fidelidade ao Senhor em todo momento, mas sempre lembrando, não é, que a educação do filho e da filha é responsabilidade dos pais, não é? A gente não está aqui para assumir como igreja a sua responsabilidade. A educação cristã do seu filho é sua responsabilidade, porque a igreja terá 2 ou 3 oportunidades na semana, através das organizações, dos cultos, de ministrar o coração do seu filho. Mas você ministra o coração do seu filho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não é? Então, não adianta a criança aprender uma coisa aqui na igreja e chegar em casa e encontrar uma prática totalmente contrária àquilo que ela ouve aqui. Então, na verdade, a igreja ajuda os pais, assim como a escola. A escola, ela não forma, a escola, ela informa. Estamos aqui diante da secretária de educação da cidade, né? A escola, ela dá a informação ali, mas a formação são os pais. A escola, ela é uma parceira dos pais, mas são os pais que formam os filhos, não é? Eu lembro, quando eu estudava educação moral e cívica, que dizia assim: a família é a célula máter da sociedade, não é? A quem estudou educação moral e cívica aqui? Jesus! Nós somos quase todos da melhor idade, né? Os que levantaram a mão aí, né? Esses dias caiu a ficha que faltam só alguns meses para eu ganhar o meu cartãozinho de idoso ali. Mas muito bom isso, mas é bom a gente estar aqui para celebrar o Senhor pela manhã, agradecer. Ontem nós tivemos um tempo gostoso como liderança aqui na igreja, membros que vieram participar do momento do nosso encontro ontem, um momento de compartilhar, um momento de entender aí os próximos passos que Deus tem para a nossa igreja. Nessa manhã, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4.
a partir do versículo 28, 27, um trecho daquele encontro que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana. O tema dessa manhã é um galho seco nas mãos de Deus. João capítulo 4, versículos 28. E quando você pensa em galho seco, talvez se fosse pensar ali em Jesus falando sobre a videira. Mas nessa manhã eu quero compartilhar com você a importância de nós estarmos com as nossas vidas nas mãos de Deus, permitindo que o Senhor nos use do jeito que Ele desejar. João capítulo 4, a partir do versículo 27, diz assim: então, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és o nosso Salvador. Obrigado porque tu és o nosso Senhor e dirige as nossas vidas, Pai. Nós pedimos, fala conosco nesta manhã e nos ajuda a entender o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós aqui. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toda vez que a gente lê a Bíblia e os Evangelhos, os relatos de tudo que Jesus viveu, nós vemos Jesus quebrando paradigmas. Jesus vai ali e perdoa a mulher adúltera. Jesus se aproxima de leprosos para curá-los. Jesus se atende a pessoas no meio da multidão. Jesus, nesse contexto aqui da mulher samaritana, ele quebra um monte de paradigmas. Eu sei que você já sabe da história de que os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos um povo misturado, um povo infiel, um povo que era parte do povo de Deus, que se misturou com outros povos e passou a adorar a outros deuses, e aí então os judeus achavam os samaritanos um povo de segunda classe, e havia na verdade uma rejeição aos samaritanos. Era uma hostilidade que atravessava séculos entre esses dois povos. O negócio era tão feio que, por mais que o caminho mais curto para se chegar a Jerusalém era passando por Samaria, os judeus davam uma volta enorme só para não passar naquele lugar e encontrar ali com aquele povo samaritano. Mas Jesus, nesse encontro aqui, ele resolve passar por dentro de Samaria. E quando ele chega ao poço de Jacó, ele resolve conversar com uma mulher. Isso também não era comum. Um homem não parava para conversar com uma mulher. Não tinha isso aí. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. A aparência do mal, aquela coisa ali, aquela caronazinha que você dá para sua colega de trabalho, pessoa do outro sexo ali,
todo dia, isso vai dar ruim em algum momento. Ah, não, eu sou santo, sou consagrado. Pois é, mas um dia que você está mais fraco ali, a armadilha do diabo faz você cair. Então, é a aparência do mal de você estar ali tomando esse cuidado. O homem não estava ali conversando com mulher, ainda mais sendo uma samaritana. Jesus quebra esse paradigma e ele encontra ali essa mulher que você já conhece a história. E essa mulher samaritana seria como um galho seco. Por quê? Ela era uma mulher discriminada pelo seu próprio povo. Ela tinha uma história de vida que gerava preconceito. Ela já havia tido 5 maridos. E agora o homem com quem ela estava não era seu marido. Jesus revela isso, sem que ela contasse, você conhece isso. Ela era uma mulher, então, que ela ia buscar água ao meio-dia, porque ao meio-dia, com o sol daquela região ali, ninguém estava à beira do poço. Ela não ia no horário da manhã, logo cedo, ao nascer do sol, porque era um horário que tinha muita gente à beira do poço. Ela vai num momento que, teoricamente, não teria ninguém, exatamente para ela não ter ali encontro com ninguém. Sabe quando uma pessoa, não que isso aconteça aqui em Heliópolis, só lá na França, uma pessoa pisa no tomate, erra, sabe que está no erro, e aí ela procura ir em lugares só quando não tem ninguém, ou para lugares onde ninguém conhece, para ninguém ver, ninguém identificar, porque está ali com a consciência pesada. Então, era isso que ia acontecer com essa mulher, só que não era só de vez em quando, era todo dia da sua vida, porque ela era uma pessoa discriminada pelo seu próprio povo. E ela era então ali como um galho seco, um galho que não podia se conectar a uma videira, a uma árvore, porque todos a rejeitavam, todos a discriminavam pela conduta da sua vida. Mas Deus, ele só precisa de um galho seco nas suas mãos para começar um incêndio, para tacar fogo em todo um lugar. Ele só precisa de um galho seco disponível. Ele só precisa de uma vida, por mais pequenina que seja, para ele começar um grande avivamento, uma grande transformação de vidas a partir de uma só vida. Assim é o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele escolheu 12 homens, que eram 12 homens improváveis na sociedade. Pescador, um cobrador de impostos, odiado pelo próprio povo, uma galera ali, cada um de um jeito. E o Senhor monta ali e ele prepara. Essa mulher samaritana é como um galho seco, ignorada por geral, ninguém queria saber o que ela pensava, o que ela sentia, o que ela fazia. Quando lembravam dela era só para falar mal, era só para discriminar, desprezada pela sua história ali, mas essa mulher, desprezada pelo seu povo, ela foi escolhida por Deus, foi escolhida pelo Senhor, para receber uma palavra e ir até a sua cidade e incendiar o coração das pessoas daquela cidade, a ponto de que essas pessoas viessem até Jesus. Isso porque aquilo que o mundo rejeita, Deus usa. Aquilo que o mundo condena, Deus perdoa. Aquilo que o mundo declara a morte, Deus dá vida e vida abundante. Aquele que o mundo diz não tem saída para você, Deus coloca uma vírgula e começa uma nova história, porque o nosso Deus pega a nossa vida tão pequenina diante dele e enche a nossa vida de uma vida abundante, enche o nosso ser de uma alegria constante e ele usa a nossa vida para frutificar. Nós estamos, como igreja do Senhor, experimentando os pequenos grupos, experimentando esses momentos durante a semana de comunhão, onde os irmãos se aproximam, os irmãos se conhecem mais, os irmãos se encorajam, os irmãos oram uns com os outros, louvam juntos, estudam a Bíblia junto, compartilham a sua vida, choram juntos e sorriem juntos, numa jornada de intensificar a comunhão, a amizade, a parceria. E ontem a gente falava sobre isso com os irmãos que estavam aqui, e uma igreja que caminha nessa visão celular, nessa visão de pequenos grupos, é uma igreja que não se contenta a estar aos domingos, aqui para cantar uns louvores e ouvir uma palavra, mas é uma igreja que vive comunhão todos os dias, uma igreja que se reúne durante a semana nas casas, para crescer junto e influenciar, e assim começar um grande incêndio em Belfor Roxo, multiplicando discípulos de Jesus, multiplicando pequenos grupos na cidade, multiplicando pessoas adorando ao Senhor nas casas e alcançando aqueles que jamais aceitariam um convite para vir ao templo, mas aceitam um convite para ir à casa de um vizinho.
e assim começar um grande incêndio espiritual em Belford Roxo. A gente está vivendo um momento da seca, qualquer faísca pega fogo. A gente vê toda hora aí informações de incêndio. Mas eu estou falando de um incêndio espiritual, de uma cidade cujo coração queima para Jesus. E Belford Roxo ser de verdade a cidade do amor, não o amor do ser humano, mas o amor de Deus, abundando através do seu povo nessa cidade. Você crê nisso? É possível isso acontecer através das nossas vidas? É possível quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Incendiar corações para Deus começa com um encontro genuíno com Jesus. Um encontro de colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Olhando um pouco para a história desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você que um encontro com Jesus muda tudo na nossa vida. Quem aqui aceitou a Jesus na juventude, para cima? Muitos de nós. E muitos de nós, então, entendemos bem o que é o antes e o depois de Cristo. O antes de Cristo, a gente vivia escravizado pelo pecado. A gente vivia iludido pelas coisas do mundo, pelos prazeres, entre aspas, do mundo. Não é? Essa semana, meu tio Valdir, ele faleceu, está na glória do Senhor. Ele era um presbítero da igreja Assembleia de Deus. Mas o tio Valdir também aceitou a Jesus já na fase adulta. Até antes disso, assim como eu e a minha família, ele vivia ali nos prazeres do mundo. Mas quando ele descobriu o verdadeiro prazer no Senhor Jesus, ele passou a ser um servo. Quando ele estava ansioso para se aposentar, e quando ele se aposentou, ele se apresentou ao pastor dizendo: agora, pastor, 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu estou à disposição da igreja. Eu estava ansioso para me aposentar, para ficar só trabalhando para o Senhor Jesus. E assim ele começou. Ele era muito baixinho, 1,52 m, mas era um gigante na fé. Ali no culto de gratidão pela sua vida, aqueles homens que o pastorearam dizendo: ele era meu conselheiro. Quando eu precisava de um conselho, eu ia no presbítero Valdir, sentava com ele ali. Porque ele, assim como eu e muitos aqui que tiveram um encontro com Jesus na juventude, tiveram uma transformação de vida, uma transformação radical de vida. O encontro com Jesus faz uma transformação, muda tudo na nossa história. Jesus, nesse contexto com a mulher samaritana, ele começa a quebrar barreiras para transformar a vida daquela mulher. Aquela mulher, ela só esperava preconceito, maus tratos, discriminação. Mas aquela mulher recebeu naquele dia ali, naquele encontro, o perdão de Deus pelos seus pecados. Ela recebeu uma nova esperança no Senhor. Ela recebeu uma nova alegria no Senhor. Ela recebeu uma nova força, a ponto dela largar até o cântaro ali e sair correndo para compartilhar com os outros. Opa, eu encontrei o Messias. Eu fui transformada hoje. Aquela mulher era um galho seco, desprezado, aparentemente ali, sem valor nenhum para a sociedade, mas o Deus do impossível usa essa mulher para transformar a vida de um monte de pessoas, das pessoas da cidade. Jesus, conversando com ela, se apresenta como a fonte da água viva, a fonte de uma água corrente, uma água que flui, e ele diz assim: eu sou essa fonte, e quem beber dessa fonte jamais terá sede. E essa mulher então que foi ali para buscar água para cozinhar, água para beber, ela sai dali com a vida eterna. Porque ela ouviu do Senhor Jesus: quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E essa mulher creu nisso. É no encontro com Cristo que as vidas secas são transformadas em fontes, são transformadas em canais. É no encontro com Cristo que o perdido encontra o caminho. É no encontro com Jesus que aquele que não tem esperança encontra ali a expectativa de um futuro com Deus. É no encontro com o Senhor Jesus que aquele que está angustiado experimenta a paz que excede todo o entendimento. É no encontro com o Senhor Jesus que aquele que acha que a sua vida já chegou ao fim, olha e vê novamente uma estrada, vê novamente um horizonte, vê novamente uma luz brilhando. É no encontro com Jesus que aquele que está cego, vendo só trevas, vê uma luz que brilha e que é o ponto de referência. Irmãos, um encontro com Jesus muda tudo na nossa vida.
Se não mudou na sua vida ainda, tem alguma coisa errada. Se não mudou a sua vida ainda, é porque esse encontro de verdade não aconteceu. Por mais que tenha acontecido há muito tempo atrás, não importa. A razão da nossa vida deve ser viver para o Senhor Jesus. Não dá para a gente compreender que o Deus do impossível, o Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus que está no seu trono de glória, olha para cada um de nós vacilões e nos ama, e a gente não ficar grato por isso. Por que Deus me ama? Por que Deus te ama, Lucão? Nós não merecemos esse amor. Mas Deus, Ele nos ama porque a sua essência é o amor. E quando eu me encontro com esse Deus cuja essência é o amor, eu então recebo esse amor, a minha vida é transformada. Eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso amá-lo a tal ponto de me importar, porque se ele morrer hoje, ele vai para o inferno se ele estiver sem Jesus. E então eu não parar de pregar o evangelho da graça de Deus, não apenas com palavras, mas com a minha vida, para que outras pessoas sejam incendiadas por esse amor a Deus, porque foram alcançadas pelo amor de Deus. Um galho seco sem utilidade nenhuma. Assim como um vale cheio de ossos secos, o Senhor transformou num exército. Deus, Ele faz isso com a minha vida e com a sua vida, mesmo quando a gente diz assim, eu estou cansado, eu estou cansada, eu já sou velho, eu não posso fazer mais nada, ou eu não sei de nada. Mas Deus está dizendo, não, vem do jeito que você está, vem do jeito que você está, porque eu vou dar um sentido novo para a sua vida. Venha vazio do jeito que você está, porque eu vou habitar em você e vou encher você de mim, eu vou encher você do meu espírito, eu vou fazer você transbordar, eu vou encher você do meu amor, eu vou encher você da minha compaixão, e isso vai fazer você transbordar. Frutificar só dá para acontecer quando eu estou ali com um encontro e um relacionamento vivo com Cristo Jesus, orando, lendo a Bíblia, cantando louvores ao Senhor, vivendo e sentindo o prazer de viver para o Senhor em todo momento. Irmãos, o encontro com Jesus muda tudo na nossa vida. E a gente tem que orar para que cada pessoa que a gente ama, e mesmo as pessoas que a gente nem conhece, também tenham um encontro com Jesus, na nossa nação e nas nações da terra. Porque o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus muda a tua casa. O encontro com Jesus muda a sua família. O encontro com Jesus muda o lugar onde você trabalha a partir da sua vida. O encontro com Jesus muda o lugar onde você estuda a partir da sua vida, ou onde você ensina. O encontro com Jesus muda tudo. E nessa manhã nós precisamos renovar essa sensação de encontro com o Senhor, para renovar esse prazer de viver para o Senhor. Quando a gente lê essa história da mulher samaritana, em segundo lugar, a gente aprende também que um testemunho simples pode impactar toda uma cidade. Versículos 28 a 30 dizem assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Depois que aquela mulher foi confrontada por Jesus, ela estava ali conversando com aquele homem, e ela não tinha noção quem era aquele homem. Mas quando Jesus disse para ela assim: olha, tu já teve 5 maridos e agora o que você está não é teu. Opa, como é que o senhor sabe disso? Estou vendo que o senhor é mestre. E o Senhor Jesus começou ali a ministrar o coração dessa mulher, e quando Ele fala sobre esperança, sobre água cristalina, sobre essa água que sacia a sede eternamente, essa mulher então ela crê, e naquele momento ali, ela sai correndo para a cidade, ela larga o seu cântaro ali, aquele cântaro que fazia parte da sua rotina. Todo dia ao meio-dia, ela pegava aquele cântaro e saía da sua casa, ia até o poço e voltava. O cântaro já estava ali, talvez até o braço dela já estava ali, sabe, calejado. Hoje a gente chama de LER, lesão de esforço repetitivo. A galera que fica no computador, aí dá um negócio aqui, não é? Ou a galera que fica no celular, né? A galera que fica no celular 20 horas por dia, ali, né? Naquele coisa ali, aí dá negócio aqui no dedo, de tanto que tecla, no coisa assim, aquele ali. Aquela mulher, ela já devia ter o braço assim, de tanto abraçar o cântaro, porque aquele cântaro fazia parte da sua rotina, já era automático, acordar
e daí um pouquinho sair para buscar água no poço. Mas naquele dia, aquele cântaro que fez parte da vida daquela mulher ficou para trás. E ela sai correndo. E ela vai para a cidade. E ela dá um testemunho, ela prega uma mensagem de 1 hora, cheia de conceitos teológicos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui? Não. Ela só falou uma frase. Venham, eu encontrei esse homem que me disse tudo que eu tenho feito. Eu quero dizer com isso que às vezes você pode pensar assim: eu não fiz um curso de teologia, eu não posso evangelizar. Eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou pregar? Eu não sei o que eu vou dizer, então como é que eu vou falar com meu colega de trabalho? Como é que eu vou falar com meu vizinho? Como é que eu vou falar com meu amigo? Querido, coloca a sua vida nas mãos do Senhor e deixa que Ele que vai falar através da sua vida. Você empresta a sua boca para Deus e a sua boca abre e você começa a falar um monte de coisa que você nem sabia como. Porque é o Espírito Santo falando através da sua vida, dando um testemunho ali. Essa mulher, ela sai para testemunhar de Jesus ali. Ela tinha tido um encontro com o Senhor naquele momento ali, e ela deu ali uma mostra concreta que tudo tinha mudado. Imagina uma pessoa que antes se escondia dos outros, porque sabia que ia ser discriminada, sabia que ia ser apontada, que ia ser acusada pelos seus pecados. Agora ela volta para falar com todo mundo. Agora ela não tem mais a vergonha de interagir com as pessoas da cidade. Ela não ficou mais preocupada se as pessoas iam ou não ouvir a sua voz, porque aquelas pessoas, elas já ignoravam aquela mulher, se afastavam dela, mas ela não se importou com nada disso. O que eles vão pensar? Será que eles vão me dar atenção? Será que eles vão ouvir o que eu estou dizendo? Ela não se preocupou com isso, ela simplesmente saiu correndo para dar o seu testemunho de uma esperança viva que ela acabara de receber. Um testemunho simples, mas ungido pelo Espírito Santo de Deus, é tudo para impactar vidas, é tudo para alcançar corações, porque na verdade, como a Bíblia diz, é o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que já habita em nós, que atua através da nossa vida para demonstrar às pessoas o amor maravilhoso de Deus. Aquela mulher deu um testemunho simples ali, mas aquele testemunho simples atraiu a atenção das pessoas para Jesus. E o texto diz que eles saíram correndo para onde Jesus estava. É isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. O nosso testemunho deve ser tão eloquente, o nosso testemunho deve ser tão forte, tão profundo, que as pessoas que nos conhecem, que trabalham conosco, que estudam conosco, que moram ao nosso redor, sejam atraídas para Jesus, queiram conhecer ao Senhor da nossa vida. Porque a maior eloquência espiritual não é formada pelas palavras que nós falamos, mas pela maneira como nós vivemos, pela sinceridade que nós vivemos diante do Senhor, pela fidelidade ao Senhor, pela alegria de servir a Deus e de pregar o seu Evangelho e de viver para o Senhor e de cumprir os seus propósitos na nossa vida. Essa mulher, ela não se importou com nada, ela foi ali dar o seu simples, o seu singelo testemunho. Se aquela irmã, anos atrás, não tivesse me entregue um folheto evangelístico, eu não estaria aqui com os irmãos hoje. Ela não falou nenhuma palavra. Ela só me entregou um folheto. E hoje eu estou aqui. E se eu não tivesse recebido aquele folheto, onde eu estaria agora? O que eu estaria fazendo agora da minha vida? Mas o que importa é que aquele folheto chegou às minhas mãos e a mensagem de amor de Deus me atraiu para Jesus e eu estou aqui. Alguns até podem não gostar, mas é verdade. Mas veja, não diga para Deus assim: Senhor, eu não posso fazer nada para o Senhor, porque eu não sei como falar, eu não sei como testemunhar, eu não fui para o seminário. A gente vai resolver um pouquinho disso, que a gente está vendo uma data para dar um treinamento para todo mundo aqui sobre o Evangelho em suas mãos, do evangelismo explosivo. A gente está vendo lá para ainda esse ano a gente fazer isso. Mas sabe, querido, mais do que qualquer estratégia que você coloque, é a sua sinceridade diante de Deus, é a sua disponibilidade diante do Senhor, que Deus usa para transformar outras vidas. Quando a gente olha esse encontro do Senhor Jesus,
A gente, em primeiro lugar, aprende que o Senhor, Ele está ali nos usando, porque o encontro com Jesus muda tudo na nossa vida. Em segundo lugar, um testemunho simples, mas ungido pelo Espírito Santo, pode impactar uma cidade inteira, pode impactar vidas e mais vidas. Isso significa que Belfor Roxo, essa cidade, pode ser impactada pelo Evangelho de Jesus através das nossas vidas, através da nossa disponibilidade diante do Senhor para fazer a vontade dEle em todo momento. Mas em terceiro lugar, a gente aprende com essa história que o fruto glorifica o Pai e o fruto autentica aquele que é o verdadeiro discípulo do Senhor. Versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Aquela mulher, com uma experiência transformadora com Jesus, ela foi um instrumento para que outros também tivessem essa experiência. O Senhor Jesus, Ele espera que eu e você frutifiquemos. O Senhor Jesus, quando Ele fala conosco, ali no capítulo 15 de João, falando sobre a videira e sobre os ramos, Ele termina ali dizendo assim: o meu Pai é glorificado pelo fato, João 15, 18, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Só é verdadeiro discípulo de Jesus aquele que frutifica. E pastor, então eu estou perdido. Tá, não. É só você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e pedir para o Senhor te usar, para o Senhor te dar discernimento espiritual, para o Senhor usar a sua vida. E aí você deve assumir diante do Senhor um desafio de ganhar uma pessoa para Jesus. Uma pessoa para Jesus, uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que estuda com você, uma pessoa na sua família, uma pessoa na sua vizinhança, uma pessoa que convive com você, uma. E não é como a pregação apenas, é como a vida. O fruto testemunha assim: eu sou discípulo do Senhor e eu estou aqui frutificando para a glória do Senhor, porque frutificar é uma credencial do discípulo, de estar ali influenciando vidas, porque frutificar é glorificar a Deus, frutificar é influenciar as pessoas. Uma igreja que não frutifica, uma igreja que não evangeliza, que não faz missões, que não alcança pessoas, ela perdeu a sua essência, porque a igreja do Senhor, como a nossa declaração da Convenção Batista Brasileira diz, nós somos a reunião de pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro, que se reúnem para estudar a Bíblia, para adorar ao Senhor e para evangelizar, para alcançar vidas. E quando a gente está ali no pequeno grupo, a gente está ali recebendo amigos não crentes, vizinhos, pessoas que jamais aceitariam um convite para estar num culto na igreja, mas que vão a uma casa e ali recebem uma palavra, ali começam a conviver conosco, e aí aprendem como é bom servir ao Senhor, como é bom experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força, como é bom viver em comunhão. Ontem se abriram 7 casas para novos 7 pequenos grupos. A gente vai disponibilizar no grupo da igreja um mapa da cidade com os locais onde estão os pequenos grupos, com o endereço, uma foto da galera, o dia que se reúne, o telefone ali do líder que está ali, para que então ali você possa escolher um pequeno grupo que está perto da sua casa. Daqui a pouco vamos multiplicar para outros pequenos grupos. Por quê? Porque desejamos frutificar para a glória do Senhor. Desejamos sair correndo e contar para todo mundo que há esperança no Cristo ressurreto, o Deus que vive e reina e reinará eternamente, o todo e poderoso Senhor. É assim que a gente frutifica. E frutificar não é opcional, frutificar é o nosso papel, é sinal de saúde espiritual, e a gente precisa estar ali buscando frutificar e perguntar para o Senhor: Senhor, quem é a pessoa que o Senhor vai me usar para ganhar para teu filho Jesus? Quem é essa pessoa? Pede ao Senhor uma, só uma. Acho que Ele vai te dar um monte, mas pelo menos uma, Senhor, para eu frutificar, Senhor, porque é assim que o fruto, ele testifica que eu sou discípulo do Senhor.
testifica que eu estou vivendo para o Senhor. Para terminar, a gente entende com esse texto da mulher samaritana que um galho seco pode incendiar a cidade inteira. Deus só precisa de um galho seco à sua disposição para começar um fogo santo, que transforma, que purifica. Versículo 42 desse capítulo 4 diz assim: E aqueles samaritanos disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aquela mulher, ela levou aquela cidade a Jesus, mas o impacto não parou nela. Ela alcançou aqueles homens e aquelas mulheres da cidade. Eles voltaram ali, correram para o Senhor Jesus, tiveram um tempo com Ele, ouviram a sua voz e foram também transformados e creram no Senhor como Salvador. O testemunho daquela mulher, discriminada, rejeitada, envergonhada, ignorada pela cidade, foi a fagulha para acender um incêndio espiritual em Samaria. E aquele povo creu. A sua vida é uma fagulha, meu irmão, minha irmã, que Deus quer usar. Uma fagulha para incendiar a sua casa, incendiar a sua família, incendiar o lugar onde você mora, sua vizinhança, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, as pessoas que você atende no seu trabalho. É apenas colocar a vida e dizer: Senhor, assim como o Senhor começou o incêndio em Samaria com aquela mulher, um galho seco, faz isso na minha vida. Começa uma revolução na minha casa, começa uma revolução na minha família, começa uma revolução através da minha vida no lugar onde eu trabalho, onde as pessoas ali todo dia convivem comigo, e elas não podem achar que eu sou a mesma pessoa, elas devem achar que eu sou uma pessoa transformada, diferente. Os meus vizinhos devem achar isso. Uma vez, John Wesley disse assim: Deus, coloque fogo em mim, e o mundo virá me ver queimar. Incendeie a minha vida, para eu incendiar outras pessoas. É isso que eu e você devemos pedir ao Senhor. Quando tudo começou, Jesus, ele chamou André, e André, quando conheceu o Senhor Jesus, ele saiu correndo e chamou Pedro, e Pedro veio, e Pedro foi um dos apóstolos ali, mesmo Pedro negando a Jesus 3 vezes, mas Pedro foi usado por Deus para que milhares ali, em Atos 2, aceitassem o Senhor Jesus, e Pedro foi ali um líder da igreja primitiva daquele tempo. Mas a fagulha começou com André, seu irmão, que ao encontrar com Jesus, correu para ele. A fagulha começou com essa mulher aqui, que teve um encontro com o Senhor Jesus. A fagulha começou com Paulo, que era um perseguidor do povo de Deus, mas na estrada para Damasco, teve um encontro com o Senhor Jesus, e tudo mudou na vida do Paulo, e a partir dali, aquele homem que todo mundo tinha medo dele, porque ele era violento, ele tinha prazer em perseguir os cristãos, aquele homem ali incendiou o povo de Deus. Tudo pode começar com uma fagulha, porque a chama do Evangelho é contagiante. Deveria ser algo tão importante para a minha vida e para a sua vida, pregar, contar da alegria em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa manhã, talvez você se ache pequeno demais, frágil demais, talvez você pense assim: ah, Deus, ninguém vai me ouvir. Igualzinho Gideão, quando Deus chamou Gideão: Senhor, eu sou membro da última família do teu povo, e dessa última família do teu povo eu sou o último, ou seja, eu sou nada. Como é que o Senhor vai me usar? É você mesmo que eu quero usar, dessa última família, e o último da última família, mas é você que eu vou usar. Não se ache insignificante, não se ache assim: ah, eu não posso, eu não tenho tempo, ou eu não sei,
ou eu estou cansado, eu estou desanimado, ou eu estou aborrecido, eu não tem jeito, Senhor, não vai sair nada de bom de mim. Sai sim, porque o Espírito Santo transforma tudo. Sai sim, porque a presença de Deus transforma tudo. Aquela mulher samaritana não tinha prestígio nenhum, não tinha voz, não tinha credibilidade, mas quando ela teve um encontro com Cristo, ela teve tudo o que ela precisava para uma vida nova e frutífera. Tudo que eu e você precisamos para essa vida abundante, para essa vida que frutifica, está disponível para nós. Cristo nos dá, é Ele próprio. Ele se entregou naquela cruz. Ele, o Verbo, aquele que criou todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós, se entregou como Cordeiro Santo de Deus, para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que eu e você tivéssemos tudo que nós precisamos para frutificar. Chega de usar desculpas e dizer: eu não posso, eu não tenho jeito, eu estou doente fisicamente e não posso frutificar, eu estou cansado, eu não posso frutificar, eu não sei falar, eu não posso frutificar. Não. Tem uma outra frase para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me usa, restaura o meu ânimo, que o cansaço físico ou emocional não seja barreira para eu deixar de frutificar, para eu frutificar. Senhor, restaura a minha vida. Assim como aquela mulher teve uma experiência transformadora e saiu correndo e deu frutos, eu quero frutificar. Talvez você diga assim: mas pastor, lá em casa está muito difícil, só eu sou crente. Agora, ainda é só você. Mas se você se colocar como esse galho, que de seco vai ser ungido, vai incendiar, essa chama vai contagiar a sua casa. Vai acontecer de hoje para amanhã? Pode levar alguns anos? Pode, mas o nosso Deus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele usa as nossas vidas. Pensa aí no seu lugar agora: quem é a pessoa que eu posso alcançar com o meu testemunho? Quem é a pessoa, ou quem são as pessoas que eu posso alcançar com uma vida consagrada ao Senhor para dar frutos, para eu frutificar? Quem são essas pessoas? Comece a orar intencionalmente por elas. Se aproxime, mostre o amor de Deus para elas. Peça ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero ser como essa mulher, e sair, ó Deus, exalando o teu perfume, e sair influenciando as pessoas, influenciando os meus amigos, os meus parentes. Me transforma de um galho seco num galho que frutifica, porque um galho seco nas mãos do Senhor pode mudar a história de uma família, pode mudar a história de uma cidade, pode mudar a história de uma nação. O que Deus vai fazer com a minha vida e com a sua vida, nós nem precisamos saber, mas sempre será bom, agradável e perfeito. Quando nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, enche a minha vida do teu Espírito Santo, e apesar de todas as limitações que eu tenho, de todas as falhas que eu tenho, me usa, me perdoa, me dá a chance de começar de novo, me dá a chance de frutificar para o Senhor, me dá a chance de ser alguém que as pessoas vão olhar e dizer: oi, Cristo habita nessa pessoa, ela foi transformada. A gente nem sabe o nome dessa mulher samaritana, a Bíblia não fala o nome. Sabe por quê? Porque nem eu nem você precisamos ser exaltados, só Deus, esse deve ser exaltado e glorificado. Deus nos ama de uma maneira igual,
E mesmo quando a gente acha que não merece, quando a gente acha que não pode, que a gente acha que não consegue, que a gente acha que não tem saída, Deus vira e diz: eu sou Deus. Eu tenho a última palavra sobre você. Eu tenho a última palavra sobre a sua vida. Eu tenho a última palavra sobre quem você é. E você não é alguém sem prestígio, porque você é importante para mim. Você não é uma pessoa sem valor, porque você é precioso para mim. Você não é uma pessoa inútil, porque eu vou te usar para a minha glória. Você não é uma pessoa vazia, porque eu te encho de significado. Você não é uma pessoa perdida, porque eu sou o caminho e eu te guio nesse caminho. Você não é uma pessoa vulnerável, porque eu sou a tua proteção. Você não é uma pessoa que está sofrendo, porque eu sou o pastor que enxuga as lágrimas dos teus olhos e te dá refrigério na alma. Você não é nada do que os outros dizem. Você é tudo que eu digo que você é. E sabe o que Deus diz para mim, para você? Vocês são meus filhos amados. Deus nos ama, nos quer usar. E Deus nos chama nessa manhã, como igreja do Senhor, para sermos aqueles que frutificamos, para aqueles que geramos outros discípulos do Senhor Jesus, aqueles que influenciamos as pessoas pelo amor e pela compaixão de Deus. Às vezes com atos simples. Às terças-feiras tem um monte de mulher aqui de tarde, né, Rosane? Aprendendo artesanato, crochê, pintura ali no pano de prato. E elas não perdem uma aula. E elas ficam aqui felizes da vida. A ação é simples: aprender crochê e pintar pano de prato. Mas essa ação simples, ela está ungida do Espírito Santo de Deus. A sala do piano vira um lugar ali com uma presença de Deus, uma paz, uma harmonia, uma coisa gostosa, que mesmo quando acaba o curso, ela já fica perguntando: será que não tem outro? Mas não é por o curso, é pelo sorriso da Rosane, é pelo acolhimento da igreja, é pelo ambiente de comunhão. A gente vai num pequeno grupo e ali é aquele momento gostoso de comunhão. Um bota pilha no outro, mas a gente chora com aqueles que estão chorando, a gente se alegra com os que se alegram, a gente brinca e está ali juntos, a gente estuda a palavra de Deus, a gente ora uns com os outros, uns pelos outros. Isso fortalece a comunhão, e a gente sai dali como galhos incendiados para incendiar outras vidas. Se você não está participando de um pequeno grupo, você está perdendo essa oportunidade. Sabe por quê, irmãos? No domingo é uma bênção a gente estar aqui, a gente canta louvores, a gente vai na escola bíblica dominical, mas quando acaba o horário, geral mete o pé, vai embora para casa, não tem aquele tempo, conversa, comunhão. Domingo, especialmente domingo à noite, na hora que eu estou preparando para dar a bênção apostólica, já tem gente lá na porta. E aí, quando eu termino a bênção apostólica, geral já está saindo, correndo, parece que estão disputando uma corrida, uma maratona, vamos ver quem vai chegar primeiro em casa. E aí não tem aquele momento de conversa, de comunhão, que se tem no pequeno grupo. E é lá a gente é moldado, assim como o ferro afia o ferro, a gente se ajuda. Se você ainda não está no pequeno grupo, está perdendo uma chance. Essa mulher samaritana aqui, ela foi ali no poço para pegar água, como ela fazia todo dia. Talvez você esteja aqui essa manhã, porque todo domingo faz parte da sua agenda dar uma passadinha aqui na igreja, participar um pouquinho do culto. Mas Deus nessa manhã está te pegando e dizendo: eu quero que você frutifique. Ainda que você se ache um galho seco, eu estou aqui com o meu poder sobrenatural, o mesmo poder que fez um monte de ossos virar um exército, o mesmo poder que fez o último homem da última família ser um líder que transformou aquela nação, o mesmo poder que fez daquela mulher que não falava com ninguém uma pregadora
do Evangelho para alcançar outras vidas. O mesmo Deus que pega um perseguidor, pecador, e o transforma no maior pregador do primeiro século. O mesmo Deus que ao longo de 2000 anos sustenta a sua igreja, está aqui nessa manhã para fazer de você um galho que frutifica. Deus só espera uma coisa: que você diga para Ele assim: eis aqui a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos. Eu não sei o que eu vou falar e como, mas o Senhor vai colocar na minha boca as palavras certas, a ação certa, para que eu frutifique para a glória do seu nome. Nessa manhã, eu quero convidar você a um ato de consagração da sua vida ao Senhor. Se você entende que nessa manhã Deus está te chamando para frutificar, se você entende que nesta manhã Deus está te chamando para enfrentar todos os desafios, todas as barreiras que impedem você de testemunhar o Evangelho, e você quer deixar tudo isso hoje aqui no altar do Senhor, dizendo: Senhor, faça cair por terra tudo aquilo que me impede de ser um pregador ou uma pregadora do teu Evangelho. Agora, quando um cliente entrar lá no meu negócio, ele vai receber uma palavra, ele vai receber um folheto, ele vai receber um testemunho, ele vai receber o Evangelho de João, ele vai perceber a diferença na minha vida. Senhor, usa a minha vida. Eu quero que a minha família, as pessoas que moram no mesmo teto que eu, sejam incendiadas pelo teu amor e pela tua graça através da minha vida. Senhor, me usa, assim como aquela mulher tão discriminada, tão ignorada, foi usada pelo Senhor. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, se você nessa manhã quer dizer para o Senhor assim: Senhor, usa a minha vida. Eis aqui a minha vida, ela é muito pequenina, é limitada, eu nem sei nem como o Senhor vai me usar, mas aqui está a minha vida para o Senhor me usar. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, consagrando a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser um galho seco usado para incendiar, porque Deus só precisa de um galho seco para começar um incêndio espiritual. E eu já estou aqui, e eu já sou um desses galhos. Se você nessa manhã quer dizer isso para o Senhor, pode sair do seu lugar e vir, que Deus possa te usar para a glória dele em todo o tempo. Vamos louvar o Senhor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, onde o rio passar, tu vais chorar. Leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteiro. Eu quero fluir mais água. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você nessa manhã quer dizer: Senhor, eu quero fluir, Senhor. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Na minha casa, onde eu trabalho, onde eu estudo, por onde eu passar, eu quero consagrar a minha vida para frutificar para o Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir, dizendo: eis-me aqui, Senhor, me usa, me envia, do jeito que o Senhor quiser. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam.
fonte. Tu és a fonte de água que jorra e flui através das nossas vidas, quando nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. E aqui à frente estamos nós, Teus filhos amados, alcançados, transformados pelo Teu poder, encorajados, empoderados pelo Teu Espírito Santo, para darmos frutos que glorificam o Teu nome, frutos que vão honrar ao Teu nome, frutos que vão transformar vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós somos tão pequeninos, tão limitados diante da Tua glória e do Teu poder, diante da Tua majestade, mas nesta manhã nós estamos dizendo a Ti: usa-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, faça-nos transbordar, Senhor, e onde estivermos, Senhor, que sejamos uma fagulha que vai incendiar espiritualmente casas, famílias, cidades, nações, porque estamos colocando as nossas vidas em Tuas mãos, para sermos usados por Ti, assim como aquela mulher improvável foi usada pelo Senhor para transformar vidas naquela cidade. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos fazer transbordar. Toma, Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a multiplicar, ó Deus, a multiplicar discípulos Teus, a multiplicar filhos amados do Senhor, pessoas comprometidas com o Teu Evangelho, pessoas comprometidas com a Tua palavra, Senhor, testemunhando o Teu poder. Ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Deus, Tu és Deus onisciente. O Senhor sabe o que cada um coloca diante de Ti agora. O Senhor sabe, ó Deus, os desafios que nós enfrentamos, Senhor, as barreiras que nós precisamos, Senhor. Precisamos que o Senhor faça cair por terra, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e usa-nos para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, faça a nossa igreja frutificar, multiplicar, ó Deus, influenciar essa cidade, Senhor, transformar vidas, Senhor, porque essa cidade precisa do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Ó Deus, que o que o Senhor vai fazer através das nossas vidas possa chamar a atenção de outros lugares, perguntando, Senhor, o que está acontecendo ali em Heliópolis, o que está acontecendo em Belford Roxo. Há um povo incendiado pelo Teu Espírito, frutificando para a Tua glória. Senhor, toma as nossas vidas, renova as nossas forças, consola os nossos corações, Senhor, e ajuda-nos a viver para a glória do Teu santo nome. Ó Deus onisciente, o Senhor sabe o que estamos colocando diante de Ti, cada um que veio aqui à frente, cada um que em seu lugar coloca algo, Senhor. Tu és Deus onipotente, que faz cair por terra e derrubar todas as artimanhas do mal. Nenhuma luta pode superar o Teu poder, bendito Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor. O Senhor também é Deus onipresente. Nós vamos sair deste lugar, o Senhor estará conosco por onde formos. Nós dependemos da Tua presença, Pai. Nós dependemos do Teu Espírito nos inspirando, Senhor. Nós dependemos dessa água cristalina que jorra do Teu trono, para jorrar através das nossas vidas, que nós sejamos canais que abençoamos pessoas ao nosso redor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, perdoa as nossas falhas, as nossas limitações, e ajuda-nos a viver para a Tua glória, Pai. É o que nós Te pedimos nesta manhã, Senhor. O nome que é sobre todo nome, o nome que é precioso, soberano, o nome generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, nosso Salvador, a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão aí.